Covid. Fica tranquila, não fica assim, meu Deus, mega nervosa. Eu posso ficar olhando tal. pra ti? Conversando contigo? Pode, porque vai ser o seguinte. Eu só tenho fiozinho arrepiadinho aqui, daí eu vou te tem ajeitar, bastante. porque eu sei que tu vai se incomodar Me depois. ajeita, me deixa bonita, faz milagre. Eu vou tentar me posicionar de um jeito, aqui ó, eu não vou ficar tão perto de ti por causa da posição da mesa, pra que a câmera esteja entre nós duas. Tá. E tu não precisa olhar pra câmera. A ideia é a gente conversar entre nós, assim, assim, é uma coisa bem conversa mesmo. Eu vou abrir aqui minhas anotações, mas algumas orientações que eu queria te passar pra hora que tu for responder. Sempre que tu for falar, tem uma técnica que ajuda os dois lados, tanto a mim quanto a ti na hora da resposta, que é tu repetir a minha pergunta. Por quê? Isso me ajuda a ter cortes, pra mim é muito bom, porque faz um encaixe legal. Só que neurocientificamente, isso te ajuda a ganhar tempo para responder. Então, se eu te perguntar, qual que é o dia mais impactante para ti dentro da Vitória? Aí tu diz, olha, o dia mais impactante para mim Não dentro da me Vitória faz essa pergunta. vai te ajudar. Tu não entendeu? começa a fazer essa pergunta. Mas assim, vão ter várias perguntas. Vai ter pergunta do teu início, vai ter pergunta do teu meio, vai ter pergunta do teu momento atual, vai ter pergunta de como tu imagina o futuro. Então, tem um pouco de tudo. Se tu quiser chorar, pode chorar. Se tu quiser rir, pode rir. Não te preocupa em tipo, gaguejei, falei. Não, isso não te preocupa. Porque eu me viro na edição e em alguns momentos gaguejar, chorar ou até rir vai fazer parte porque é alguma coisa que a gente vai querer usar. Né? A gente quer tentar fazer um vídeo mesclado, realmente. Então, antes de começar, eu quero que tu te apresente dizendo o teu nome. Então, dizendo, né, meu nome é tal e falando quanto Eu tenho que tempo... falar todo o meu nome? Não, pode falar só Josi, dizendo há quanto tempo tu tá na Vitória e o que tu faz hoje na Vitória, qual é o teu cargo e do que tu cuida hoje na Vitória. Então, pode iniciar. Meu nome é Josi, sou gerente financeira na Vitória, estou na empresa há 2 anos e meio. Eu queria que tu me contasse o que tu lembra de como foi teu primeiro dia na Vitória. Meu primeiro dia na Vitória foi dia 19 de fevereiro de 2024. Fui recepcionada pelos colaboradores e apresentada ao grupo como a nova gerente financeira. E fui muito acolhida e fui muito bem recepcionada. E o que tu lembra do primeiro dia, assim, com relação a pegar a demanda? Como é que foi pra ti esse desafio inicial de começar na Vitória, assim? Para mim foi um desafio muito grande, por eu já trabalhar com o sistema da Vitória há um bom tempo, que era o sistema Cigan. Então, ver como as pessoas lidavam com o sistema e com a rotina do dia a dia me fez eu sair daqui muito com várias ideias, várias demandas que poderia melhorar muitos processos. E o que tu já conseguiu, assim, do teu início até agora? Tu mencionou, né, melhorias que tu já imaginou desde o primeiro dia. Tem alguma coisa que tu pensou no primeiro dia que vocês já implementaram de melhoria? Sim, muitas coisas, né? A gente vem em evolução de melhorias de processo constantemente, mas na questão da parte fiscal, ver a primeira apuração de ICMS feita pelo dentro do sistema, ver a parte de toda fiscal tributária dentro hoje, que eu consiga ver isso diariamente, todos os dias, é gratificante. E hoje a gente fala de uma Vitória que está fazendo 30 anos e a gente sabe, assim como nós, seres humanos, a cada 6 meses a gente vai se reinventando, vai mudando. E a gente sabe então que dentro desses 30 anos, tu tá 2 anos e meio, quase 3 aqui, e a gente já teve muitas reinvenções, assim. Pode parecer às vezes pouco tempo, mas é muito tempo para acontecer muita coisa, inclusive na Vitória. Como que tu vê a Vitória antes, nesses 2 anos, lá no início, para a Vitória que tu tá hoje dentro, integrada, já super por dentro? Quais são as diferenças que tu vê da Vitória de 2 anos e meio atrás para agora? Eu vejo muita evolução de processos, melhorias de processo, inovação em tecnologia, investimento em pessoas, né? As pessoas mudaram, a cultura vem mudando cada dia da empresa e o investimento cada dia mais tanto em pessoas quanto tecnologia, todo diariamente. E que tipo de investimento a Vitória faz para pessoas, por exemplo, que tu acha assim legal de falar?
os benefícios, né, como a educação, a importância da Vitória, como a questão da educação, como faculdade. Isso, tributariamente, vamos dizer assim, não traz benefício nenhum para a Vitória, é mais uma despesa, mais um custo, mas a preocupação, né, o lado humano da Vitória, com bem-estar e que o funcionário cresça e se desenvolva cada vez mais. Não interessa se é para a Vitória ou se é para o bem dele. A Vitória olha para a pessoa, olha para o ser humano, não olha para o que ela precisa, olha para o futuro da pessoa. E dentro desse tempo que tu tá aqui, qual foi o maior desafio que tu já enfrentou na Vitória? Desafios a gente tem todos os dias, né? Todos os dias, vamos dizer assim, eu brinco que todos os dias é uma bolinha de cristal, né? Um dia eu chego aqui querendo fazer uma coisa e acabo não atendendo minhas demandas. Mas eu diria que o meu maior desafio é liderar pessoas. Porque cada pessoa tem seu jeito, cada pessoa tem seu tipo, e tu conhecer as pessoas para conseguir lidar, para te conseguir integrar isso no processo, porque o sistema é composto por pessoas, são pessoas que colocam aquilo dentro do sistema e os relatórios que tu tira são através de o que a pessoa colocou. Então, liderar a equipe, conversar com pessoas, desenvolver pessoas é o nosso desafio diário. E se a gente fosse falar de algum momento mais assim de história, não de desafio, tipo algum acontecimento que te marcou durante esse período assim, ou mais de um, o que tu falaria assim que te vem na cabeça? Tenho vários fatos, né? Vou dizer o primeiro fato assim histórico para mim que me deixou muito, fez eu gostar ainda mais, amar muito mais estar dentro da Vitória foi a parte da enchente. Foi a parte que, como eu disse, a Vitória cuida muito das pessoas e foi a parte que ela ajudou pessoas, o lado humano, o lado de pegar junto, não interessava onde, não interessava como, a gente dava um jeito e a gente agiria. A parte empresa, para mim, é um fato triste, mas é bom, mas é ruim. Lembro até hoje, 30 de junho de 2025, um fato, vamos dizer assim, minha primeira discussão mais forte com o Marco Antônio, com diretoria, com o Álvaro, com a Regiane, sobre uma máquina que não tinha como, não sabia a história como tinha chegado aqui. E isso, desse processo de responsabilidade, né? Eu acho que o meu papel aqui dentro da Vitória, querendo ou não, é questão de responsabilidade. Responsabilidade com pessoas, responsabilidade com cliente, responsabilidade com a empresa de Vitória para crescimento. Então, esse dia, assim, para mim marcou muito dentro da Vitória, porque me fez Josi crescer, mas além disso, mesmo que foi uma coisa ruim, mas criou um vínculo muito mais próximo entre Josi e diretoria. Por que tu acha que se aproximou o vínculo? Porque teve teve palavras, teve pingo nos is, né? Teve o que a gente não conversa muito, né? A gente é mais de fazer, né? Do que normalmente conversar, sentar e conversar, né? Então, esse dia existiu conversa, existiu ponto nos i, responsabilidades e definições. A partir disso, o vínculo se criou maior e eu consegui ter uma maior liberdade a partir desse dia. E o que mudou no teu dia a dia depois desse momento, assim? Tipo, tu falou um pouco da liberdade, pingos nos is, mas dentro do teu dia a dia, ou até da tua relação, assim, o que mudou depois de um momento rompante, que a gente olha e pensa, meio ruim, mas te trouxe alguma coisa de bom? O que te trouxe, assim? Eu comecei a ter mais confiança em mim mesma, né? Porque eu sou a única gerente mais nova, né, dentro da Vitória. Querendo ou não, eu não me sentia tão confortável em assumir ou, vamos dizer assim, fincar o pé em algumas responsabilidades. Então, a partir desse momento, né, desse aval, desse acolhimento da diretoria, dizendo, não, tu pode, tu vai e tu faz, então eu tive mais confiança em mim mesma. A gente pode, dentro de uma linha de tempo da Vitória, né, dizer que tu entrou num momento já de crescimento da Vitória, né? A gente já passou por etapas onde a gente tinha uma sala pequena, até uma casa maior, até vir para essa sede, então já tiveram algumas etapas de crescimento. E tu faz parte de uma das etapas mais recentes do crescimento, assim. Mas, obviamente, de 3 anos para cá, a gente está sempre evoluindo.
Quando que dentro da tua trajetória tu percebeu que a Vitória estava crescendo ainda? O crescimento é importante financeiro, mas hoje eu vejo a Vitória não crescendo só financeiramente, mas crescimento como pessoas, como cultura, como investimento em tecnologia, como investimento em melhorias de processo, em adequação de processos, que eu acho que isso é fundamental para o crescimento da empresa e desenvolvimento da empresa também. Não tá pegando, mas pro dia que eles vão fechar as portas ali. Eu botei o cancelamento de ruído, mas eu quero só confirmar. Vou espalhar aquelas luzinhas vermelhas que vocês sabem, gravando isso. Então tá. Continuando, desculpa. Tem problema. Interrupção. Dentro desse histórico que tu tem de Vitória, tu absorveu muita informação, tu já faz parte da Vitória há um bom tempo, mas se a gente fosse olhar numa lupa dentro dos 30 anos, dentro de várias conversas que a gente já teve, conversas que tu teve com a diretoria e no teu contato do dia a dia, o que tu acha que mais mudou ao longo desses 30 anos dentro da Vitória? O que mais mudou foi a questão de desenvolvimento de pessoas. Eu acreditar no potencial, eu sempre acreditou, mas em apostar em pessoas. Hoje, cada vez mais, a gente aposta e desenvolve pessoas para dentro da Vitória, né? As pessoas podem começar numa área mais operacional, vir para a área administrativa e ir evoluindo. Eu acho que, vamos dizer, o que mudou foi isso. E quando tu olha para a empresa hoje, o que mais te impressiona nela? A credibilidade. Não é qualquer um que tem 30 anos, né? Mas a credibilidade, o atendimento do cliente. Como a gente trata o cliente? A gente trata cada cliente como se fosse único, né? A gente tem esse senso de urgência, toda a equipe, em atender o cliente com qualidade e melhor qualidade e agilidade. Tem algum projeto que tu já tenha liderado ou feito parte dele durante esse tempo que tu tá na casa, que tu te orgulha mais de ter entregue? Tem vários projetos, assim, né? Mas o que mais me orgulha, assim, é realmente ver a questão do sistema funcionar, né? Porque isso dá mais liberdade de tempo para os colaboradores. O desenvolvimento de sistema, a gente está desenvolvendo muito a parte de melhoria do processo do sistema para dar a qualidade e o entendimento mais sair muito pouco do operacional e ir mais para a parte de análise de dados, né? Então isso está me deixando muito feliz, né? Tem outros projetos como a reforma tributária, tá me dando dor de cabeça, mas esse projeto de ajustar o sistema e tu ver que tá funcionando, que tá validando as informações, isso é... E o entendimento que as pessoas façam, né? Hoje eu acredito que quando eu entrei na Vitória, as pessoas eram muito receosas em relação a utilizar sistema, quero usar mais planilhas Excel, e hoje a aderência que as pessoas têm, o entendimento, quando elas olham, assim, eu vejo no olhar delas, que quando algo dá certo, que elas vejam no sistema tá funcionando, tá rodando, isso aqui funciona, que estão acreditando, né? Então isso é muito legal. Legal. Você falou um pouquinho desse projeto da reforma tributária que tá te dando dor de cabeça, mas como que tá sendo esse projeto, assim, ele te dá dor de cabeça, mas como que tá sendo trabalhar nele aqui? A reforma tributária é algo que, vamos dizer assim, poucos, né, o impacto é muito grande, é transformação, mas pouco se falada em questão de definições, né? Nem o governo está definido, então isso diariamente, essa mudança diária de legislação é uma coisa constante, assim, que tu tem que estar atualizada, né? Hoje, um exemplo, a gente tinha notas que a gente tinha que validar a partir de 1º de agosto, ontem foi revogada a lei e não é a partir de 1º de agosto. Mas tem data de definição, né? Mas é algo novo, né? Então é algo que dá aquele gostinho de tem que fazer, vai dar certo, como que dá certo,
como que vai funcionar isso, né? Então, vamos dizer assim, na Vitória estamos desenvolvendo muito bem, estamos preparados, mas com dúvidas do que estar por vir para frente, de como será as novas parametrizações. Aí agora eu queria ir para um lado um pouquinho mais a vida da Josi em conjunto com a Vitória, né? Porque hoje em dia a gente olha para a Vitória e tá, a gente tá falando de uma empresa, só que é aquela frase básica de que a gente fica mais tempo dentro da empresa do que às vezes com a nossa família. Então, como que é para ti hoje ter essa equipe que tem hoje aqui dentro da Vitória? Como que é a tua equipe? Como que é a equipe Vitória hoje no dia a dia? O que tu teria a dizer sobre essa equipe? A equipe Vitória hoje eu vejo que é uma equipe muito consolidada, né? E muito trabalhar em conjunto, né? Em trabalhar em diversos setores, trabalhar em conjunto e no questão de melhoria. Tu falou um pouquinho entre Josi e Vitória, né? Eu mudei, né? Eu brinco, né? Eu praticamente mudei minha vida inteira pela Vitória, pela qualidade de vida que a Vitória proporciona, mas para mim também ter uma qualidade de vida, né? Então, eu vejo que isso é muito acolhedor na Vitória. Eu acho que as pessoas, né, são muito... a gente tem muitos jovens, né? Mas a gente tem pessoas vamos dizer assim, dos 17 até os 60, 70 anos de idade, e a gente se trata e a gente todos tentam trabalhar em conjunto com determinado assunto. Se um tem um problema, todos vão tentar ajudar a pessoa para resolver aquele problema. Eu estava indo exatamente nesse caminho de ver como que era time para chegar nessa parte de... A gente sabe que hoje tu tinha uma vida em outra cidade, tu, a tua filha, vocês tinham uma outra vida, numa outra região, e aí tu veio para Vitória e aos poucos tu foi migrando para cá, assim. Como que foi esse processo de trocar de cidade? Por que tu fez essa definição? O que tu acha que mudou na tua vida desde então? Antes de vir para Vitória, eu morava em Gravataí. E eu, assim, quando eu comecei a conversar com a Vitória, eu morava com a minha filha. Então, quando eu comecei a vir na Vitória, não tem problema de deslocamento, não, né? Não teria esse problema de deslocamento para mim tranquilo. Mas, nesse meio tempo, teve a nova Josi, né? A Josi que queria dar os passos sozinhas, a gente sempre, né? Por mais que seja uma cidade de Gravataí para Canoas, né? Eu acabei me mudando para Canoas para uma melhor qualidade de vida, não só minha, mas também da minha filha. Sair um pouco da asa dos pais, né? Porque eu antes a minha filha ficava responsabilidade dos meus pais, então eu vejo que a Josi se transformou, né? Assim como as borboletas se transformam, eu sempre falo assim do lagarto. Eu aprendi que quando na Vitória a gente pode tudo aquilo que a gente quer. E vamos dizer assim, foi muito transformador assim para mim. Hoje a minha vida mudou muito e me senti muito mais confiante e capaz do que eu consigo, né? Essa firmeza, essa certeza. Sabe que minha próxima pergunta era qual foi o maior aprendizado que a Vitória te trouxe pra vida? E eu não preciso te fazer essa pergunta, porque tu basicamente já respondeu. Ai, Gito... Mas não foi só isso que o aprendizado da Vitória me ensinou que... Pode chorar, não tem problema. A Vitória me ensinou que a gente pode sentir a empresa como uma família. Que a gente não deve se considerar somente como colaboradores ou como uma pessoa que entra aqui às 8 e sai às 18, sem se preocupar se a pessoa tem filhos, se a pessoa tem responsabilidade de estudo, se a pessoa está doente, se a pessoa está com algum problema. Eu vejo a Vitória como acolhedora, como se sente a tua casa, como uma mãe, como um pai, que vê aquela visão. Às vezes tu entra aqui e às vezes na cara das pessoas ou no jeito das pessoas, por tu conhecer, por ter a convivência com as pessoas, tu vê que aquela pessoa não tá legal, não tá num dia bom, e tu consegue sentar, conversar, essa leveza, isso com certeza faz a diferença. Vamos sair um pouquinho agora das lágrimas. Deixa eu... Porque tá tudo bem. Mas se tu fosse contar
a um dos momentos mais engraçados, assim, os que mais te deu alegria, ou que tu riu, ou que tenha sido uma piada. O que tu tem, assim, de momento dentro da Vitória, de história engraçada, assim? Cachorro louco, né? Além de ser uma coisa tradicional da empresa, né? Mas aquele ambiente que tá todo mundo descontraído, motivado, feliz com a sua família, com o seu cônjuge, né? Então, isso para mim é um momento muito divertido, né? Agora pensar assim, um momento engraçado, as convenções técnicas, né, que a gente participa também é muita interação, muito divertimento. E não tem um momento específico de questão engraçada. E, bom, aqui tu já trouxe, deixa eu ver aqui. Tem alguma situação, algum momento assim no dia a dia que tu lembra e que tu pensa assim, cara, isso aqui resume o que é ser Vitória? É a questão da confiança e responsabilidade, né? Todo dia quando eu penso, estou fazendo um processo, eu penso que eu sou responsável por aquilo. E a responsabilidade vai afetar a mim, vai afetar meu cliente, vai afetar o meu funcionário, vai afetar a questão da diretoria. Então, eu definiria a Vitória hoje com o nome confiança e responsabilidade. Legal. E como que tu imagina a Vitória daqui a 30 anos? Eu imagino uma empresa maior ainda, mas com a essência de 30 anos atrás, que é a questão da confiança e atendimento ao cliente. E eu ia passar por uns blocos específicos, tu citou ali no início, eu até não quis trazer muito, mas eu queria detalhar um pouco mais essa questão da enchente, né? A gente teve 2 blocos específicos dentro da Vitória, em 2020, que foi a pandemia, e o mais recente, que foi a enchente que tu tava com a gente, assim. Como que foi pra ti passar pela enchente? Queria que tu me contasse um pouco do teu ponto de vista como pessoa também, né, que esteve ali presente aqui no estado e tudo mais, pra gente poder chegar de fato à tua visão como funcionária da Vitória. Então eu queria te ouvir um pouco sobre como foi estar na Vitória, no meio da enchente, naquele trabalho onde tu tinha que te reorganizar e ao mesmo tempo ajudar os outros, assim. Eu tinha 2 meses, não, tinha 3 meses de Vitória quando deu a enchente. Então, para mim, Josi, foi uma questão muito grande, assim, né? Porque como eu morava em Gravataí, então o deslocamento era diferente, mas a preocupação, né, das pessoas daqui de dentro, das pessoas atingidas, então a cidade de Canoas foi muito mais atingida do que a cidade de Gravataí. Então, o que mais me preocupava era a questão dos funcionários, como eles estavam, como as pessoas das famílias deles estavam, mas a Vitória, na parte de engajamento, a Vitória levou funcionários para dentro da casa dos diretores para ser acolhida. Isso me fez cada vez mais me apaixonar pela Vitória, pelo engajamento. Não tinha hora, não tinha lugar, não tinha jeito que não tivesse um alimento, não tivesse uma comida, não tivesse uma cama que a gente tivesse que achar, um carrinho que a gente tivesse que achar para um bebê que a gente não dava jeito e ia procurar. E também vamos falar um pouco de Vitória Empresa, né? Nós não paramos nosso dia a dia. Nós trabalhamos do mesmo jeito. A gente teve que se reinventar, né? A gente não tinha aeroportos para atender clientes. A gente teve que fazer uma força-tarefa para envio de peças diretamente para São Paulo, para conseguir lá atender um pouco da demanda. A gente contou com clientes nos trazendo caminhão, quando vinha trazer alimentos para os necessitados, eles nos ajudavam em relação de transporte. Então, esse pega junto, essa responsabilidade com o cliente, mesmo com o estado devastado, assim, me fez cada vez mais ter orgulho de ser Vitória. E se a gente fosse imaginar, indo pro fim, assim, a gente fosse imaginar que a gente vai fazer um formato diferente agora. Toda vez que entrar um funcionário novo, a gente vai passar um vídeo com algum recado para esse funcionário. E tu é uma das pessoas que vai dar esse recado. O que tu diria para essa pessoa que está entrando na Vitória hoje?
Eu diria que aqui é uma escola. E essa escola tu pode ir do teu ensino do pré até a faculdade, se formar em doutorado, dos profissionais que tu tem aqui, pela qualidade que tu tem de aprendizado e dedicação. E para se formar lá no doutorado, só depende dessa pessoa. Legal. Se a gente for falar um pouquinho de futuro, o que tu deseja conquistar aqui dentro da Vitória ainda? Eu desejo conquistar a confiabilidade de todos os diretores e gerentes e eu desejo me desenvolver cada vez mais como profissional e quero conhecer cada vez mais o produto Vitória, né? Hoje, porque a gente fica muito atrás dos papéis, dos documentos. Eu conheço alguma coisa, mas eu não conheço todos, então eu quero me desenvolver mais no produto Vitória, de conhecer cada vez mais a Vitória. Perfeito, é isso. Sofreu? Não sofri, tá bom. Tem alguma Tô coisa nervosa. que a gente não falou, que a gente poderia ter falado? Alguma pergunta que eu não te fiz e que eu tava esperando que eu fizesse? Não. Eu tava nervosa com as tuas perguntas, porque eu queria, sabe? Mas é tranquilo, foi de boas. Sim, a ideia era ser bem isso, assim, uma conversa pra tu se sentir confortável. Obviamente, nenhuma conversa vai ser como uma conversa quando você tem uma câmera ligada na nossa frente. Normal. Gravar um merda. Não, eu me lembrei agora no final que tu falou de repetir as perguntas. Eu tava repetindo na minha cabeça. Não, mas é isso aí, não te preocupa, porque o importante pra gente é ser mais natural. E daí, o milagre da edição faz o resto. E até porque tu não vai usar todas as minhas perguntas. Muito obrigada. Tu não vai usar todas as minhas perguntas e tá tudo certo. Obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo.